Vamos falar de setores primeiro. Uhum. Para quais setores você está olhando? Você citou vários ali quando você estava falando de DePIN, IA e tudo mais, GameFi. Se você pudesse escolher 3 setores principais, porque a galera ali não tem tempo infinito, mas 3 setores principais para a gente ficar de olho e pelo menos um cavalo vencedor de cada um. Qual que você escolheria, né? Pelo menos para a gente ter um foco ali na nossa discussão. Rapaz, boa pergunta, viu? Eu vou escolher 3 setores que eu acredito que eles têm catalisadores para crescimentos muito fortes, tá? Tem alguns setores que eles já são bem consolidados dentro de cripto, que a gente consegue dizer que eles vão continuar existindo daqui 2, 3 anos, mas tem alguns setores que eles possuem alguns movimentos que podem ser explosivos, que podem ter algum catalisador de crescimento muito grande. Eu vou citar 3 que a gente tem dentro da nossa carteira. Em alguns deles a gente tem 2 criptos, alguns a gente tem 3 criptos, alguns a gente tem 3 criptos e tá já estudando para colocar a 4ª cripto dentro da carteira, porque a gente realmente está bem otimista com esses setores e a gente segue uma lógica de sempre ter o ativo mais consolidado dentro do setor e o menos consolidado que pode dar essa explosão. Mas esses 3 setores, vou começar pelo setor de RWA, que é um setor que eu já venho comentando bastante aqui nos últimos resenhas, Real World Assets, tokenização de ativos reais. É um setor que eu queimei minha língua porque por muito tempo eu falei, cara, é um setor que eu não acho que tá no timing. Eu acho que tá no timing errado. Eu acho que é um setor que ele vai demorar para deslanchar. Porque tokenização tem um problema regulatório muito grande e eu não vejo empresas entrando em tokenização tão cedo. Não consigo ver isso acontecendo tão cedo dentro do mercado. Essa foi a minha visão até final de 2023. Foi aí que eu entendi que todo o mercado, principalmente grandes institucionais, estavam começando a fazer um movimento de tokenização que sofreu a grande cajadada, sofreu o grande movimento dele no começo desse ano com o movimento de criar um fundo tokenizado da BlackRock. Um fundo tokenizado de Treasury, de títulos da dívida americana tokenizado, e com isso grandes bancos, grandes empresas estão entrando no mercado de tokenização, e quando a gente olha para as métricas, tokenização como um todo está crescendo. Hoje, o principal setor de tokenização que mais cresce é justamente esse de tokenização de títulos de dívida pública, de renda fixa americana. Então, eu tenho uma stablecoin, mas é uma stablecoin que rende juros. Ah, mas é uma stablecoin que rende juros igual a Terra Luna, igual a Ethena, que tem toda uma lógica por trás que eu não confio tanto. Não, ela rende juros porque por trás dessa stablecoin você tem um título de renda fixa do governo americano. Atrelado ali, né? Exatamente, você está investindo em renda fixa do governo americano indiretamente. Hoje, 90% do crescimento de RWA dentro de cripto vem desse tipo de produto. O principal deles, que mais vem crescendo e mais vem chamando a atenção, e hoje eu acredito que pode ser o grande cavalo vencedor desse ciclo de RWA, é a Ondo. Justamente por ter, na minha visão, o melhor produto e o produto que mais cresce, o produto e um time que tem uma capacidade de trazer parcerias e trazer volume e demanda para o seu token de uma forma muito grande, mas tem outros caras que estão aos poucos correndo por fora e outros subsetores de RWA que estão começando a crescer. Outros subsetores ainda muito pequenininhos, muito subexplorados, que estão começando a chamar a atenção, mas isso daí eu só abro para quem é lá do Mercúrio. Eu ia perguntar, mas isso aí... Não, aí já é abrir demais, pô, aí já é abrir demais. Primeiro setor é RWA, então. Segundo setor, blockchain games, cara. Eu ainda tô muito otimista com o setor, muito otimista. Vamos fazer um podcast só de blockchain games, hein? Exato, ó, já convoquei o Ericão e o Nenes, que quando vier pra São Paulo, já tá pra me avisar já, pra ele vir pra cá também, então a gente vai ter um super episódio de blockchain games aí. Mas, cara, por que blockchain games? O pessoal deve falar, porra, olhei aqui, os tokens estão performando mal esse ano. Blockchain games tem a capacidade de um projeto, um protocolo, ou o setor como um todo, lançar 1, 2, 3 jogos e esse negócio explodir. E ser um movimento de explosão, de crescimento muito grande. E se você consegue estar exposto a capturar isso, você consegue capturar isso de uma forma muito boa. E apesar da performance ruim no ano de 2024, o setor como um todo está com menos 40% de performance ao longo de 2024, a gente olha as métricas, elas estão cada vez melhores. Eu estou cada vez mais otimista com a tese. Por quê? Cada vez mais jogos sendo lançados. Então, o ecossistema da Ronin, por exemplo, no começo do ano, era praticamente só Pixels e Axie Infinity. Agora, ele tem muito mais jogos, está diversificado de uma forma muito maior. O efeito rede da Ronin, em termos de usuários e aplicações, vem só crescendo, tornando a tese mais robusta. E Mutable, a mesma coisa. Outras redes lançando seus protocolos de games. E os jogos bons, cara. Os jogos bons. Quem acompanha, quem joga os joguinhos de blockchain game, sabe que está muito diferente de 2021. Então, eu realmente acho que a gente pode ter um movimento parecido com o que a gente viu no final do ano passado, com Pixels,
No movimento de pixels, cara, a Ronin fez quase 10x ali, quando o Pixels explodiu, entendeu? E eu vejo que a gente tem alguns ecossistemas que estão muito preparados para ter um movimento parecido de explosão. Hoje, o ativo que eu acredito que tem a melhor conjuntura para ter esse movimento e uma melhor assimetria de risco-retorno dentro de blockchain games hoje é justamente a Ronin. Continuo acreditando que a Ronin, eu acho que... Mais do que a Immutable? Cara, sim, porque a Ronin ela consegue crescer seu ecossistema de uma forma mais orgânica. O que a Immutable faz? A Immutable, ela fala, jogos, desenvolvam aqui dentro com a minha tecnologia. Sony, você vai lançar algum jogo? Microsoft, você vai lançar algum jogo? Cria aqui dentro, que eu te dou muita grana para isso. Tá. Então eles botam muita grana na mão dos jogos, traz muito jogo pro ecossistema e traz, sei lá, 100, 200, 300, 400, 500 jogos para dentro do seu ecossistema. Saquei. Do outro lado, eles falam, jogadores, querem jogar os jogos da Ronin? Joga aqui que eu tô dando incentivo. Então você clica 3 botões aqui e ganha um token. E aí ele vai dando incentivo. Cresce de forma inorgânica, cresce de forma forçada. Só que em termos qualitativo, a base de jogadores da Immutable não é tão qualificada, porque ela é muito mercenária. Entendi. E a base de jogos também não é tão qualificada assim, porque é muito investimento, poucos jogos de qualidade de fato. O Gui, que é o nosso analista de blockchain games, ele tem uma planilha em que ele analisa todos os jogos desses ecossistemas e tem uma nota de qualidade para cada um deles. E a Immutable, ela tem uma relação jogos de qualidade em relação a jogos totais muito baixa. São poucos jogos de qualidade lá dentro. Dentro da Ronin, a gente já consegue ver um movimento mais orgânico. Gosto dos dois ativos. Acredito que a Immutable, mesmo com essa estratégia, pode crescer muito. Mas a Ronin, cara, depois dessa correção que teve no mercado, se eu não me engano, o ativo tá com coisa de 500 milhões de capitalização de mercado. Para mim é um negócio bizarro. É uma das blockchains mais utilizadas em termos de número de jogadores, a quantidade de jogos que tem lá dentro, jogadores fiéis, o número de jogadores lá é extremamente orgânico. Para esses 500 milhões, sair para 5 bilhões é muito rápido. Então é um ativo que, cara, na minha visão, pode ser um 10x muito fácil, tá? Em termos de posicionamento. E tem outro ponto, né? A Immutable, não necessariamente ela acaba ficando como uma segunda opção ruim. A gente tá falando sobre o líder que talvez vai carregar o setor lá para cima. É mais ou menos isso que dizer. Cara, a Immutable, ela tá muito bem posicionada para capturar esse crescimento, mas, novamente, ela faz as coisas de uma forma muito inorgânica, e você tem que levar em consideração também que ela tem uma capitalização de mercado muito maior que a Ronin. Então, quando você olha e fala, pô, o que eu prefiro? Prefiro investir no ativo pequeno que tá crescendo de forma mais forte, mais sustentável, ou no ativo maior que tá movendo mundos para crescer? Entendeu? Sim. Mas isso não invalida a tese dos dois, Claro, tá? claro. Como eu falei, a gente tem várias alocações aí em blockchain games, tem outros ativos, então, que tem menos de 100 milhões de capitalização de mercado aí, que são geminhas, a geminha que a gente tem na carteira também, entendeu? Na real, até você tá defendendo um pouco a tese do setor e tá Uhum. só falando qual você, na verdade, enxerga como talvez uma liderança ali, né? Você Perfeito. falou sobre o lance do jogo ser jogável ali, ser mais divertido. Cara, eu posso te afirmar com certeza que, de fato, a Ronin é muito mais divertida. Porque eu jogo os jogos das Ronin, inclusive saiu um recentemente aí, e ele é muito mais divertido do que qualquer outra coisa que eu estou jogando só porque é bonito, enfim. Um grande ponto, uma grande virada de chave que talvez a Ronin esteja implementando é um bom jogo, vírgula, que também é Web3. E não um jogo Web3. Ele não exato, necessariamente sim. precisa ser Web3, ele precisa ser um bom jogo. Por acaso ele também é Web3, então vem aqui participar com a gente. Inclusive a gente vai ter um airdropzinho pra você e por aí vai. Não, perfeito. Essa era a minha pergunta, inclusive, porque me parece, assim, do ponto de vista de cliente, né? Porque eu não analiso muito o jogo, mas eu já jogo desde criancinha e é isso. Me parece muito que as grandes mudanças que a gente teve no mercado de jogos, sempre assim, bastava um jogo fazer aquilo, né? Então a gente teve a febre dos Battle Royales, né? Com Fortnite, agora o Warzone e tudo. Bastava um cara começar com isso. Desde lá de trás, né? Quando a gente começou com os jogos multiplayer, bastava um liderar, E todos explodir. os grandes estúdios ganharam dinheiro nessa lógica, né? Os Total. grandes estúdios de cripto, eles explodiram porque um jogo lá dentro explodiu. Raramente um estúdio lançou 10 jogos e, tipo, 8 deles foram um sucesso. Aham. Muito raro isso. Exato. E eu ia até combinar essa pergunta, né? Juntando essa lógica de, assim, basta um jogo. Então, com um monte de dinheiro vão ser lançados um monte de jogos. E uma hora, cedo ou tarde, algum jogo vai conseguir explorar bem essa capacidade de ser Web3, né? Em detrimento de você ser um jogo comum aí, que é lançado toda hora. E também você tem uma parada muito forte que hoje, se você quiser lançar um jogo normal, que não seja Web3, você tem que convencer um monte de gente a jogar. E ainda, normalmente, você cobra para as pessoas jogarem. Agora que tá vindo muita coisa free to play aí. Mas nesse caso, você pode começar dando um baita de um incentivo para a pessoa, né? Com pessoas podendo trabalhar naquele jogo, né? Como era na época da febre do Axie Infinity, mas agora também com airdrops.
Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente falou de RWA e GameFi do lado do BIOS, mas pro lado de airdrops, se GameFi também é um setor interessante pra gente olhar, e quais outros, né? Se esse não for um. Eu ia até te perguntar, já falou os 3 já? Falei dois. Depois ele comenta o último. Porque, na verdade, assim, a gente até nem combinou isso aqui, mas o setor de games, pra mim, ele é um top 3 dentro do cenário de airdrops. Mas eu prefiro falar com mais calma, né? Eu quero ouvir o terceiro também. Boa. Cara, o terceiro setor é o setor de inteligência artificial. E eu vou roubar, porque eu vou trazer 4 setores aqui pro pessoal ficar feliz também. Cara, eu diria que inteligência artificial e DePIN também, que é redes de infraestrutura descentralizadas. Hoje, o principal exemplo desse cara é a Render, por exemplo. Porque a Render, ela é uma rede de DePIN que acabou surfando a narrativa de inteligência artificial. Por quê? Porque ela é uma rede de processamento de dados descentralizados, processamento computacional descentralizado, mas ela consegue utilizar essa rede também para processar dados ligados à inteligência artificial. Então, ela acabou se apegando à tese de inteligência artificial. Mas a gente tem outros protocolos de DePIN que não necessariamente fazem coisas relacionadas à inteligência artificial. Então, é um setor que eu acredito que, em algum momento, ele pode ter o seu movimento de crescimento sozinho e não só dependendo de inteligência artificial. Então, deixe esse comentário, deixei com um asterisco aqui, um extra, o setor de DePIN, que é o setor que a gente está estudando muito e tentando entender qual que é o melhor protocolo ali dentro. Tem vários que a gente está estudando que são bem interessantes, principalmente dentro da Solana, tem alguns protocolos de DePIN muito bons lá. Ainda não passou por essa fase de explosão, mas eu acho que pode passar, principalmente pelo que eu estou observando nos últimos meses de mercado. Estou vendo que os protocolos de DePIN estão reagindo muito bem, mas minha terceira escolha ainda é inteligência artificial, protocolos puramente de inteligência artificial. E aqui eu queria contextualizar um pouquinho o movimento que a gente teve de IA dentro de cripto. A gente teve um movimento, o primeiro movimento de IA dentro de cripto foi quando a gente teve a explosão do ChatGPT. A explosão do ChatGPT foi no final de 2022, começo de 2023, que aí o ChatGPT se tornou a tecnologia, o aplicativo que mais rápido na história da humanidade chegou no número de 100 milhões de usuários. Então, cara, um caso de uso absurdo. E o primeiro paper de inteligência artificial remete, sei lá, aos anos 40. E é só agora a gente teve, de fato, um caso de uso que realmente conseguiu, não só prático, mas que realmente conseguiu atingir o mainstream, atingir os 100 milhões de usuários. Né? Quebrar a barreira, o tal do abismo da adoção tecnológica. Quando isso aconteceu, apareceram diversos protocolos de cripto mais IA, lançando várias buzzwords de IA. Então, cara, eu acho que o principal foi a GIX, principalmente, né? SDAO, cara, vários lançando várias palavrinhas falando que utilizava inteligência artificial só para surfar o hype do ChatGPT, mas que no final do dia não tinha produto nenhum. Não tinha nada a ver com inteligência artificial. Esse foi o primeiro hype de inteligência artificial. O segundo, que foi onde realmente o bicho pegou, foi quando o mundo todo entendeu que a gente vai ter um processo de usar inteligência artificial tão intensivo, de crescimento de inteligência artificial tão intensivo ao longo dos próximos 5, 10, 15, 20 anos, que a gente vai precisar de muito computador, muito processamento para processar toda essa quantidade de dados. Inteligência artificial nada mais é do que você pegar um computador, processar e tratar uma grande base de dados. E começou a rolar uma discussão, uma narrativa de falta de processadores para conseguir processar tudo isso. Foi aí que a NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Os caras que conseguiram se surfar ao hype da NVIDIA e falar, eu sou a NVIDIA, mas eu sou a NVIDIA Crypto, a Render principalmente, se deram muito bem. Eu sou uma rede que eu faço exatamente o que a NVIDIA faz, eu processo dados para inteligência artificial, mas eu faço isso dentro de uma blockchain, de forma descentralizada, muito mais barato, muito mais personalizado, muito mais seguro, muito mais transparente. Todos os incentivos de fazer isso dentro de uma blockchain. Essa foi a segunda fase, a segunda onda de criptos de IA. Agora a gente tá entrando na terceira. Eu sei que você tem uma dúvida antes. Essa parada aí da Render, eu sou a NVIDIA de inteligência artificial, parecido com o que é aquela do 5G. Não foi eles que falaram isso, tá? Foi que o mercado comprou até. Eu sei, mas eles também não negaram em nenhum momento enquanto tava subindo, né? Mas essa narrativa, ela cola realmente, putz, a Render, ela tem um potencial realmente de ser algo parecido, obviamente não vai ser a NVIDIA do dia pra noite, mas existe alguma lógica nesse potencial ou é simplesmente uma palavra bonita que você joga no pitch deck pra ficar maior? Tem uma lógica, eles têm um produto, eles têm uma empresa por trás, a Octa. Eles têm cliente, por exemplo? Eles têm cliente para renderização de imagens. A rede da Render
ela chama render por conta de renderização de imagens. E, Aham. cara, gráficos 3D, jogos, e eles têm uma empresa, Web2, do mercado tradicional, e eles têm um produtinho que você paga uma assinatura, você consegue entrar lá e fazer Ok. processos de renderização. Eles têm um produto, eles têm cliente, eles têm métrica, eles têm geração de receita. Porém, ainda, o braço de inteligência artificial deles é praticamente inexistente. Entendi. Boa parte da demanda deles vem dessa parte de renderização de imagens e também não é nada que justifica uma empresa de 5 bilhões de dólares, né? Que é o que o token vale. Mas a tese como um todo faz sentido. Saquei. A tese faz sentido, o produto faz sentido e sim, pode ser que em algum momento, se as pessoas, os usuários, as empresas resolverem utilizar essas redes descentralizadas para esse tipo de processamento, esses caras se beneficiem. E aí não é só a Render, é a Aether, é a Ionet, todos os caras que estão tentando construir produtos nessa linha. Mas aí é uma expectativa. É uma expectativa, mas é uma expectativa que se o mercado comprar essa expectativa, tudo isso vai subir. Até aí, 99% do que tem em cripto é expectativa. Basta esses caras Mas é fazerem interessante ter Basta isso. esses caras fazerem uma parceria muito forte. A gente está analisando muito esses protocolos de IA e a gente chegou a gente chegou na conclusão de que não existe diferencial nenhum de produto. Nenhum deles tem métricas muito fortes. Se você compara esses protocolos, todos eles são muito parecidos, tudo. O que vai quebrar, em qual vai dar certo e qual não vai dar certo, é distribuição. O time por trás conseguir fechar uma parceria muito forte, trazer um cliente muito grande para dentro, trazer demanda. Da hora. Entendeu? Então isso realmente, essas criptos da segunda onda de inteligência artificial, elas podem voltar a crescer, tá? Isso tá meio chutado, escauteado do mercado, tá um pouquinho desaquecido, o render deu uma bela de uma corrigida, tinha um hype muito grande em Aether e a Ionet não subiram, isso pode dar uma quebra, dar uma explosão muito grande. Mas eu tô olhando agora para novas criptos de IA, criptos que estão lançando produtos de fato, e que criam usabilidade dentro de blockchain utilizando inteligência artificial. Hoje, o principal subsetor que eu estou olhando e que eu acho que pode ser o próximo grande setor de crescimento dentro de IA em cripto são os agents. São os caras que criam usabilidade em termos de, produtos que você consegue fazer tarefas, automatizar tarefas, em que você consegue criar personagens dentro de uma blockchain, dentro de um jogo de blockchain games, utilizando inteligência artificial. Então, de fato, a lógica do Siri, a lógica da Alexa, a lógica do ChatGPT... Cara, você ativou um monte de coisa em casa agora. Exatamente, cara. Alexa, desliga. Essa Alexa do lógica... Cartim Maia. Essa lógica, cara, que são automações que você utiliza inteligência artificial para fazer tarefas dentro de um celular, por exemplo, trazer isso para dentro do contexto cripto. Por isso que existe uma narrativa, o Naval, inclusive, que você adora o Naval, ele postou essa semana que cripto vai ser o dinheiro da inteligência artificial. Irado. Por que isso? Porque, cara, quando você tem uma rede que é um banco de dados unificado e toda essa rede se comunica, é muito fácil você só colocar uma inteligência artificial lá dentro. Caralho. Porque ela tem muitos dados para ler e ela consegue fazer todas as tarefas lá dentro utilizando o cripto. E aprender rápido, né? E aprender, não só aprender rápido, mas executar tudo muito rápido, porque as coisas não têm barreira. Em Web 2, se você cria um agent para fazer algumas tarefas para você, ele vai pular de um servidor para outro, porque ele vai sair do aplicativo do Itaú, depois ele vai para o aplicativo do Nubank, depois ele vai para a conta da Binance. Dentro de uma blockchain você consegue conectar tudo isso junto, entendeu? Então, cara, esse pode ser a próxima quebra de crescimento dentro de IA e cripto. Eu estaria olhando para esse subsetor e o Danilo tava morrendo de rir aí, então eu quero saber o que é. Se você curtiu esse corte, bora se inscrever no desafio 10x do jeito certo. E se eu te contar que para fazer 10x em cripto não é só comprar as criptos com maior potencial. Envolve muita análise, estudo, metodologia e processo. E é isso que eu vou te mostrar em 3 aulas gratuitas. Por que esse momento é um bom momento para fazer 10x em cripto, quais criptos possuem esse potencial e na última aula eu vou montar com você uma carteira para fazer esses 10x sem assumir riscos desnecessários. 10x do jeito certo. 9, 10 e 11 de outubro. Para se inscrever é só clicar aqui no link na descrição. E eu vou nem me despedir de você, porque eu sei que eu vou te encontrar lá na aula.